sentidos, Deus era mais perigoso, mais temível do que Faraó e todos os seus deuses falsos. Isto é fundamental no andar destes capítulos. Nós estamos progredindo até Êxodo 20. O que acontece no capítulo 20 é que Deus dá para Moisés os 10 mandamentos, a famosa lei de Deus. E lembra a primeira lei? Não terás outros deuses diante de mim. Então, isto para Deus também é importante estabelecer. Todos os prodígios, todas as maravilhas, a derrota sistemática do Egito servia e serve até hoje para mostrar para nós que não há outro Deus, não há outro poder que devemos temer, não há quem chega perto, quem consegue competir com o Deus verdadeiro. Então nós estamos com nossas Bíblias abertas em Êxodo 15, deixa seu dedo neste capítulo e volta para capítulo 6. Isto nas meadas da primeira grande queixa que Moisés fez. Moisés foi no início de capítulo 5 falar com o faraó pela primeira vez, e o faraó não somente disse não, ele riu na cara deles, ele tomou medidas severas, e Moisés e o povo não quer mais deste plano de Jeová, eles querem desistir. Era melhor não tocar, não jogar pedra no ninho das abelhas. Deixa quieto, a gente vai dando jeito aqui. Mas Deus explicou em sua graça para Moisés que tudo isso fazia parte do plano, porque, verso 7, Êxodo 6, verso 7, Deus falando: eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus. Aí aquela frase que temos destacado: vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou dos trabalhos pesados no Egito. Deus estava a tomar um povo para si mesmo, mas Ele também estava operando para que o povo tomasse Deus como o Deus deles. Deus estava a tomar um povo para si, e Ele também estava atuando para que as pessoas, a nação, adotasse, tomasse Jeová como seu Deus. Então, Êxodo 15. Foi o discípulo Tomé que disse, ao encontrar o Senhor Jesus ressurreto: Senhor meu, Deus meu. Senhor meu e Deus meu. E isto é o que todos nós precisamos dizer. Não há cristianismo verdadeiro sem nós tomamos Deus por nós mesmos. Senhor meu, Deus meu. Todos precisam dizer isso. E Senhor meu, não num sentido assim alheio ou vago, mas num sentido pessoal. Deus meu. Deus meu, não Deus da minha esposa, não Deus da minha mãe, não Deus da minha nação. Ele tem que ser meu Deus, Ele tem que ser teu Deus. Este é o primeiro estrofe do hino que Moisés cantou, depois da
derrota total dos seus inimigos. Primeiro estrofe, eu coloquei como primeiro estrofe, não sei se era o primeiro estrofe de Moisés, mas eu estou falando, então, primeiro estrofe, versos 1 e 2, olha comigo. Palavra de Deus. Então Moisés e os filhos de Israel entoaram este cântico ao Senhor. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e seu cavaleiro. Verso 2. O Senhor é a minha força, o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é Deus do meu Pai, por isso o exaltarei. Então nós percebemos, eu tentei enfatizar os pronomes possessivos da primeira pessoa, que ele fala. Minha força, meu cântico, minha salvação, meu Deus, eu louvarei. Então estamos percebendo algo na vida de Moisés que até aqui nós não temos visto. O Deus dos seus pais virou o Deus de Moisés. Parece óbvio, não? Moisés agora tem um novo Deus. Ele agora serve um novo Deus. Parece óbvio, mas nem sempre é. Porque podemos estar no lugar correto, cantando os hinos corretos, ouvindo a palavra correta, mas não por isso ele é seu Deus. Nós sabemos quando isso mudou na vida de Moisés. Ele já havia negociado com o faraó, dizendo nosso Deus, chamando Deus de nosso num sentido corporativo, corporal, da nação. Este é o Deus da gente. Mas aqui algo mudou. Algo está diferente no canto, no falar dele. Não um Deus de histórias velhas. Ele é o Deus de Moisés. Porque ele é um Deus pessoal. Espero que nós entendamos disso. Não é muito difícil. Entretanto, às vezes, por nossos corações serem duros, demora para penetrar. É fácil aparecer ou se apresentar como se fosse seguindo Deus, dizer, confessar que está seguindo Deus, mas não ter Jeová como seu Deus. Isto é fácil fazer. Às vezes, é mais fácil dizer no plural que Deus é nosso do que dizer que Deus é meu. Mas ele não pode ficar só da sua família. Ele não pode ficar somente o Deus da sua igreja, ou a igreja onde você frequenta. Ele tem que ser seu Deus. Sua mãe não pode servir a Deus por você. Talvez este exemplo ajude. Sabe o problema com o slogan político, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos? Às vezes, até mesmo como cristãos, podemos ficar encantados com isso, achando, poxa, temos pessoal que está falando nossa língua. Mas o que adianta convencer eleitores dizendo que Deus está acima de todos, se você não tem Deus acima de si mesmo? Vira um grande engano. Amados, Deus não precisa de um partido político para salvar qualquer nação. Êxodo prova disso para nós.
Mas Ele vai usar a igreja dele, Ele vai usar o seu corpo que prega Jesus Cristo crucificado e ressurreto, que vive o amor, o perdão e a graça que tem aprendido no Evangelho. E quando um político tenta nos comprar usando linguagem nosso, é o papel da igreja chamar tais políticos a terem Deus de fato como Deus deles. Pois Ele não é slogan político. Os salmos nos ajudam. Talvez você queira ver Salmo 63, Salmo 63, deixe seu dedo em Êxodo 15, os primeiros versículos do Salmo 63. Oh Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário para contemplar a Tua força, a Tua glória, porque a Tua graça, Teu amor é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim eu te bendirei enquanto viver, em Teu nome levanto as minhas mãos. Isto é, versos 1 a 4, o Salmo continua. Amados, o Salmo procura expressar como é lindo a experiência daquele que tem Deus como Deus meu, Deus dele. Esta experiência pode parecer estranho. Quem fala assim, nem fala assim sobre minha esposa. É lindo, mas parece estranho Deus buscar-te ansiosamente, ter uma alma com sede de Deus, um corpo que deseja, como deseja água numa terra árida. Espero que você entenda um pouco daquilo que Davi escreve aqui. Não somente como um exemplo não somente como algo que acontece quando estamos experimentando um grande livramento, ou não somente quando estamos passando por uma forte provação, mas que você, que eu, que nós alimentamos este desejo ardente na nossa alma todos os dias. Teu amor é melhor do que a vida. Você preferia morrer antes de ficar sem o amor de Deus? Teu amor, a tua graça é melhor do que a vida. Isso vai soar estranho se para você não tem Deus como Deus de você. Uma coisa linda que acontece quando nós temos Ele como nosso Deus é que, a partir disso, eu acho que o Salmo está querendo expressar esta ideia que todo o nosso razão, todo o nosso propósito começa a fluir dEle, não de uma identidade pessoal que conseguimos construir por nós mesmos, mas a gente diz, Deus é meu, eu sirvo Ele, então dele vem o propósito, a razão, a razão pela qual eu estou aqui, pela qual eu vivo. Se, como Moisés no início, se nós duvidamos que Deus é bom ou de fato melhor do que as outras opções por aí, então isso pode ser tenebroso, ou até mesmo motivo de dizer, eu acho que não quero isso mais. Se temos outros maiores do que o Deus verdadeiro.
Mas é um grande conforto, um grande consolo quando nós contemplamos a força e a glória dele. Porque daí a gente para de viver por coisas que não prestem, que não duram. Tipo, o quanto que você consegue faturar no mês? O que é isso? Como uma razão de vida. Ou quantas visualizações a sua última postagem recebeu? O que é isso como uma razão de vida, como propósito, como fonte de alegria, de razão? Se você tem a oportunidade, as amizades que o outro tem ou não, liberta da escravidão de ter que encontrar em atividades ou pessoas ou conhecimento ou experiências a razão da nossa vida. E nós nos tornamos libertos para celebrar algo que dura, algo que fica. Voltando para Êxodo 15, Moisés agora confessou que cada um de nós temos que confessar. Ninguém segue a Deus de sidecar, pegando carona com o outro. Ninguém pode dizer, meu pai servia, então eu só tenho ele como meu pai tivera. Deus tem que ser seu. Jesus mesmo ensinou isso. Eu estava pensando, nem pesquisei, nem estudei, só lembrando de cima da cabeça, sim. Os convites que Jesus fez ao longo do livro de João com as pessoas com quem ele tivera interação. Desde o início, com Nicodemos, em João 3, quando ele disse para Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você, Nicodemos, não a sua nação, não a sua família, mas você, Nicodemos. E Nicodemos entendeu disso. Como que eu vou fazer isso? Não consigo entrar na barriga da minha mãe novamente para nascer de novo. O que está falando aqui? Ou a mulher, no próximo capítulo, João 4, no poço em Samaria, ele falou para ela, tem que pedir de mim a água que jorra para a vida eterna. Se você não fazer isso, mulher, você vai ficar buscando água pútrida, podre, de cisternas quebradas, de relacionamentos e atividades, procurando se encher, mas pede de mim, ele falou. Eu lhe darei a água que jorra para a vida eterna. O homem cego, que Jesus curou em João 9, que correu para lá e para cá, o pessoal tentando descobrir quem era que havia curado este homem no dia do sábado, e até que Jesus vem ao encontro dele, e ele diz, você crê no Filho do Homem? Você crê, homem? E o homem perguntou, quem é? Para que eu possa vê-lo. E Jesus disse, você já viu, eu abri seus olhos. Você crê no Filho do Homem? Não se seus pais creram, não se a sua sinagoga creu. Ele precisava crer, ele precisava ter Deus como Deus dele. A Marta, Jesus perguntou, eu sou a ressurreição e a vida. O seu tribo crê nisso? Não, ele não disse isso. Ele disse, você crê nisto? Não se a cultura aprovava, Marta precisava tomar Jesus como Deus dela. Deus meu, Senhor meu. Eu espero que Ele é seu hoje. Quando Ele é, muda tudo, muda o tipo de pessoa que você é. Muda o tipo de membro de igreja que você é. Quando você tem Deus como Deus seu, a sua vida não pode ficar igual.
Este é o exemplo que nós vemos aqui de Moisés em Êxodo 15. Moisés tomou Deus como Deus dele. Não como um dever que precisava cumprir ou apaziguar. Deus virou o Deus pessoal dele. Não um talismã. Ele podia chamar o gênio na jarra. Quando eu preciso de algo, eu vou passar a mão para poder pedir, usar um dos meus pedidos. Moisés começou a viver de verdade a razão, a alegria, o propósito. O Senhor virou Deus dele. Isto é a vida cristã. E quando encontramos Cristo, tudo o que precisamos, tudo o que queremos, o João que contou aquelas histórias para nós, ele mesmo nos assegurou que ele vira nossa alegria plena. Não uma alegria passageira que, quando está tudo resolvido, tudo sob controle, ou quando as circunstâncias têm melhorado, para nosso agrado, ele é mesmo no vale da sombra da morte, tudo que precisamos. Jesus Cristo veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu, ressuscitou, para nos reconciliar com Ele, para que tomando a água viva que Ele nos oferece, podemos ter o que o salmista descreveu, podemos ter Ele, o amor dele como melhor do que a vida. Como nós cantamos às vezes no hino, Jesus é meu, Jesus é meu. Quando aqui tudo falhar, Jesus é meu. Eu não sei se nós vamos passar por todo o hino hoje. Verso 3, vamos chamar do terceiro estrofe, Deus é justo. Desculpe, a segunda estrofe, não o terceiro, a segunda estrofe. Ele é justo, sua retidão, sua justiça flui da sua santidade. Moisés canta com palavras fortes, celebrando a destruição dos seus inimigos. Verso 3, ele diz: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é seu nome, lançou no mar os carros de Faraó, seu exército, e os seus capitães afogaram-se no mar vermelho, as águas profundas as cobriram, desceram as profundezas como pedra, a tua mão direita, ó Senhor, é glorioso em poder, a tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. A grandeza da tua excelência, derrubas os que se levantam contra ti, envias o teu furor, que os consome como palha, como sopro das tuas narinas. Amontoaram-se as águas, as correntes pararam em montão, as águas profundas se tornaram sólidas no coração do mar. O inimigo dizia: perseguirei, alcançarei, repartirei os despojos, a minha alma se fartará deles. Arrancarei a minha espada, a minha mão os destruirá. Sopraste com teu vento, o mar os cobriu, afundaram-se como chumbo em águas impetuosos. Isso sim é motivo de alegria, amados, é razão de nosso cantar. Aleluia! Glória seja ao nosso grande Deus. A justiça de Deus é motivo de esperança, motivo de alegria, é motivo que nos traz paz. Quando descansamos no fato de que Deus julga nossos inimigos, Ele julga seus próprios inimigos, sem sombra de corrupção. E ao julgá-lo, seu juízo é santo, como Deus é santo.
Nós estamos aqui no outro lado do Mar Vermelho, na sequência da história aqui, já vimos que Deus havia guiado Israel para um caminho onde eles teriam que depender dele mais. Foram pelo caminho mais difícil, mais duro, mais impossível. Deus fez isso para que seu povo aprendesse de depender dele por completo. Mas Deus também estava guiando o Egito para a sua destruição. Este mesmo caminho estava levando Egito e toda a sua vil idolatria ao seu fim. Deus estava pondo fim à impiedade, à injustiça, à genocida, ao ocultismo, à adoração falsa que marcava aquela nação onde Israel havia passado tantos anos. Eu quero deixar claro isso. Confiar em ou adorar qualquer outro Deus é a essência do mal. Adorar um falso Deus é ruim e leva seus adoradores à ruína. Entretanto, como povo de Deus em humildade e em gratidão pela graça e perdão que nós temos em Cristo, nós podemos regozijar quando vemos o Deus verdadeiro agindo, julgando o mal. Não é bom quando homens corruptos e mulheres corruptas que negam a Deus continuem no poder, maltratando e abusando dos justos. Nós vivemos num mundo mau, é ruim, e nós passamos por injustiças e mentiras por pessoas ao nosso redor, até mesmo sem pensar em qualquer dificuldade que aquela pessoa pode passar, podem chegar e roubar as nossas bicicletas. E embora nós na cruz aprendemos como Jesus, ou aprendemos com Jesus, clamar a Deus por misericórdia, perdão para os nossos inimigos. Nós aprendemos assim com Jesus. Pai, perdoe-lhes. Os nossos inimigos buscamos o seu arrependimento. Mas também aprendemos com Jesus a orar. Venha o teu reino. Não é? Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é feita lá nos céus. Então nós aguardamos por isso no temor do Senhor e regozijamos na sua justiça que Ele há de fazer. Bem, versos 11 e 13, terceiro estrofe. Deus é pessoal, Ele é justo, Ele também é único. Verso 11. O Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu? Glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas, estendeste a mão direita, a terra os engoliu. Com a tua bondade, guiaste o povo que salvaste. Com a tua força, o levaste à habitação da tua santidade. Talvez verso 13 na sua tradução diz, com o teu leal amor, o teu eterno amor. Não é somente que Deus não tem rival, não há outro Deus que pode competir com Ele. Deus é Senhor eterno para sempre. Por isso que Ele é único. Ele é para sempre, Ele é infinito, entretanto Ele não tem limites. Tudo que o Egito queria, pelo menos os seus líderes, tudo que eles buscavam, todo o seu orgulho, todo o seu poder são destruídos diante deste Deus. O Egito não podia chamar um dos seus deuses para dizer, faça de novo esta água virar uma parede. Estamos afundando aqui, vamos fazer uma encantação, vamos orar, vamos fazer um sacrifício para que o nosso Deus
consegue de novo fazer esta água endurecer, ficar como parede para a gente escapar daqui. Eles não tiveram, porque seus deuses não conseguem fazer o que o Deus verdadeiro faz. E daí eu volto mais um pouco na história, eu lembro Moisés, que confiou no Senhor, ele obedeceu, Deus disse para ele, levanta seu braço. E ele falando para seus companheiros, seus irmãos israelitas, dizendo, fiquem firmes, não tema, vai, avante, marcha. E ele levanta seu braço, e se nada acontece? Se o vento não chegar, se Deus não fazer a água abrir. Mas Moisés levantou a sua mão, ele obedeceu, ele não foi decepcionado. Moisés não levou vergonha ao confiar no Senhor. Deus fez o mar abrir. Deus fez o que Ele somente pode fazer. E por isso que Ele exalta no Deus único que Ele está a servir. Moisés descobriu aquele dia, ele provou naquele dia o que o restante das Escrituras nos asseguram. Podemos confiar no Senhor. O Senhor cumpre a sua palavra. Não há quem resiste aos seus propósitos. Ele não pode ser manipulado. Ele não vai ser comprado. Os seus decretos serão cumpridos. Isso que o apóstolo Pedro falou em 1 Pedro 2. Ele, na verdade, citando o profeta Isaías, quando ele diz, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, quem nela crer não será envergonhado. Sabe o que isso significa, amados? Que você pode ser o único em toda a terra, não ter ninguém que acredita no Senhor como você acredita no Senhor, e você não vai ser envergonhado no final. Não importa, o povo de Deus não anda desamparado, triste, pobrezinhos no mundo. Quem confia no Senhor, a pedra que Deus colocou em Sião, não será envergonhado. Podemos confiar no Senhor, você pode confiar no Senhor. Você não precisa duvidar, você não precisa pensar, puxa, e agora, se eu faço aquilo que Deus me ensina a fazer, será que eu vou ter aquilo que eu quero? Você vai ter muito melhor do que você quer. Este é o ponto. São seus desígnios, seus sonhos que deixam você envergonhado. São seus trabalhos, seus esforços que deixam você decepcionado. Deus, Jesus, não deixa. Todos os demais cairão. E mesmo quando Deus nos leva pelo caminho mais duro, pelo vale, ali naquele lugar Ele vai se provar fiel. E se você hoje anda decepcionado com Deus, ou se você tem, ou vem contemplando se é que você quer segui-lo, escuta a palavra de Deus. Toma isso como uma advertência na sua vida. Deus somente consegue garantir seus propósitos. Deus é único. Todos os outros que você pode buscar deixarão decepcionados. Nos darão promessas falsas, esperanças falsas. Talvez hoje você se sente sozinho. Parece que todos que você precisa têm lhe abandonado, ou até mesmo parece que levando a sua vida toda você fica boiando de um para outro. Confia em Deus. Ele não lhe abandonou. Ele não vai deixar você envergonhado, se é que você confia nele.
Talvez hoje você sente que Ele não está trabalhando na sua vida, talvez em alguma situação que você passa, ou talvez em algum relacionamento em que você está, e Ele não está agindo como você quer, quando você quer na vida daquela pessoa. Pior, às vezes, nós achamos que nossos desejos são mais fortes. Então temos que nos entregar ao pecado, porque não conseguimos resistir. Irmãos, Deus levantou o mar vermelho. Ele consegue cuidar dos seus desejos também. Irmão, qual é a sua tentação? Seus hormônios não são maiores do que Deus, não são desculpas. Irmão, Deus é maior do que a pornografia no seu celular. Ele é maior. Há um só Deus, Ele é o único. Entretanto, pegamos Ele como nosso, para saber que mesmo quando eu tenho que dizer não a mim mesmo, então, Ele vai me sustentar. Pregue o Evangelho a si mesmo. Cante o hino de Moisés. Ele é único. Ele também é famoso, isto é, o quarto estrofe do hino, estante, verso 14. Senhor em toda a terra Ele é. Os povos ouvirão e estremecerão, agonias apoderaram-se dos habitantes da Filístia. Então os chefes de Edom se perturbam, os poderosos de Moabe se apoderar temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã. Sobre eles caem espanto e pavor pela grandeza do teu braço, emudecem como pedra. Até que passe o teu povo, Senhor, até que passe o povo que adquiriste. Tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança, no lugar que preparaste, ó Senhor, para a tua habitação no santuário, ó Senhor, que as tuas mãos estabeleceram. O Senhor reinará por todo o sempre. O restante ali da música é lindo. Tem mesmo quando lê verso 20, como a Miriam, irmã de Arão e de Moisés, e as mulheres saíram dançando, celebrando a salvação de Deus. É lindo demais. Moisés entendeu que Deus é o Deus dele, que Ele é também Deus em toda a terra. Não é que nós temos um Deus nosso que é soberano e eles lá têm o Deus deles que é soberano. E este ato chegará nos ouvidos das nações. E daí ele vai listando os lugares, verso 14, Filístia, Edom, Moabe, Canaã, todos os lugares onde os israelitas vão passar até chegar na terra prometida. Este povo vai ouvir o que aconteceu neste dia, vão escutar e temer o Deus dos israelitas. E é isso que aconteceu. Tem uma história linda em 1 Samuel, Israel. Já algumas gerações a terra prometida e ainda com dificuldade a adorar unicamente o Senhor. Como nação, eles perderam a arca da aliança. A arca, como você vai ver quando você lê o restante do livro de Êxodo, se torna o móvel mais importante da sua adoração. Um móvel que representa toda a adoração do tabernáculo. E eles perderam isso por uma besteira. Eles tiveram esse móvel como centro da sua adoração, mas levaram esta arca, tipo um baú, para uma batalha contra seus inimigos, os filisteus, porque eles acharam que aquela arca
tinha poder em si mesmo. Acharam como se fosse esta arca é a nossa talismã. Onde a gente vai levar este negócio, então vai bem conosco. Então vamos levar esta arca, porque daí vai ajudar a gente a vencer nossos inimigos, pensaram assim. Seus corações, poucas gerações depois de Moisés, já estavam longe do Senhor. E os elementos, os móveis do tabernáculo nunca eram mágicos. E Deus provou disso. Eles perderam a batalha e perderam a arca também. Mas para os filisteus, Deus agiu em cada lugar onde eles tentaram guardar aquela arca, como se fosse uma talismã, como se fosse aquela arca algo de mágico. Ou seja, para o povo dele, ele disse, não é isso. Mas para o povo que não servia a ele, ele disse, então vamos brincar assim, vamos jogar esse jogo para vocês entenderem qual é o Deus verdadeiro. Eles colocaram a arca na sala do templo do Deus deles. Que eles disseram, nós conquistamos esta peça, então vamos acrescentar isso à nossa adoração e vai trazer mais coisas boas para nós. Então eles colocaram a arca ali no templo do Deus deles, na sala onde estava fixado o seu ídolo. E no outro dia, chegaram para fazer seus serviços daquele dia e acharam o ídolo, o seu Deus, prostrado no chão, caído. Então eles pegaram o ídolo, montaram de novo no lugar onde ele estava antes e fizeram seus serviços durante o dia, fecharam tudo durante a noite, foram dormir, chegaram no outro dia de manhã, abriram o templo e acharam de novo a mesma coisa. Seu ídolo prostrado diante da arca de Deus. Só que esta vez com sua cabeça cortada e suas mãos também cortadas. Eles começaram a pensar que talvez eles deviam achar outro lugar para guardar este imóvel que era do Deus dos israelitas. Então eles buscavam entender o que eles deviam fazer, como eles podiam enviar a arca de volta para os israelitas, entre outras coisas que aconteceram também. Isso é 1 Samuel 5 e 6. E daí os seus sábios disseram a eles, deem glória a Deus de Israel. Assim ele talvez alivia a sua mão de cima de vocês e do Deus da terra de vocês. Por que vocês endureceriam o coração como os egípcios fizeram? Isto é, gerações depois do Mar Vermelho, anos depois da morte de Moisés, estava ainda ecoando na cabeça dos inimigos do povo de Deus. Porque o Senhor reinará para todo sempre. Ecoa até hoje. Para aquele que se opõe a Deus, possa ouvir e temer. Para aquele que enfrenta uma provação, possa se alegrar que não há provação, não há onde podemos caminhar que seja longe do alcance do nosso Deus. Não há injustiça que podemos sofrer que Deus não vai corrigir, julgar. Entretanto, nós esperamos nele. Amados por Deus, este é o mesmo Deus a quem nós estamos a adorar aqui. Ele tem o mesmo poder. Seu poder não ficou cansado, não enfraquejou, ele não envelheceu. Ele tem o mesmo poder hoje. Seu amor leal, a sua bondade ainda está conosco. Aliás, eu creio que anda mais forte para nós, porque nós temos a cruz para olhar. Que amemos Ele mais. Que nossa fé aumente. Que cada dia mais seguimos firmes
sabendo que nele jamais seremos decepcionados. E você vai endurecer seu coração? Não fique com o coração endurecido. Toma Ele como Deus seu hoje mesmo. Amém. Vamos nos colocar em pé. A Palavra em PH é o Ministério de Pregação da Igreja Bíblica Cambirela. Nós reunimos todos os domingos às 18 horas na Palhoça, na Grande Florianópolis. Busque por Igreja Bíblica Cambirela no Google ou procura no Instagram @ebc.palhoca.